E vamos agora para a questão 45. Questão de teoria dos números, que foi um assunto que apareceu bastante na penúltima prova do ITA. Na última nem tanto, mas na penúltima deu as caras em mais de umas 3 ou 4 questões. Primeira e segunda fase. Então vamos lá. Seja P um número primo maior do que 3. Então 5, 7, 11, 13, 17, 19 e por aí vai. E vai fazer uma série de afirmações sobre esse primo. Primeira afirmação. Na divisão por 6, P deixa resto 1 ou resto 5. Então, os primos, digamos assim, do 6 para frente, aliás, os números inteiros podem ser escritos a partir do resto da sua divisão por outro inteiro. Então, por exemplo, os números, se eu dividir por 6, podem deixar resto 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Não há mais possibilidades. Então, todos os inteiros podem ser escritos como ou ele é um múltiplo de 6, ou ele é um múltiplo de 6 mais 1, ou é um múltiplo de 6 mais 2, ou é um múltiplo de 6 mais 3, ou um múltiplo de 6 mais 4, ou um múltiplo de 6 mais 5. Tudo bem? A questão é que para o número ser primo, as parcelas dele, as parcelas que compõem um número, aliás, ele não pode ser fatorado como um produto de números inteiros, certo? Diferentes de 1. Então, por exemplo, um número da forma 6k é um número do tipo 6 vezes k. Tudo bem? E um número que é um produto, 6 vezes k, não é um número primo. É um produto de números. O número na forma 6k mais 2, você pode pôr um 2 em evidência. É 2 que multiplica 3k mais 1. Tudo bem? E números desse tipo também não são primos, pois podem ser fatorados, como produto de 2 inteiros diferentes de 1. Números da forma 6k mais 3 e 6k mais 4 também podem ser fatorados. Como, por exemplo, 6k mais 3 é 3 vezes 2k mais 1. E 6k mais 4 pode pôr o 2 em evidência. É 2 vezes 3k mais 2. Então, dado que nenhuma das parcelas é 1, esse número é composto, esse número é composto e é composto. Então, 6k mais 1 e 6k mais 5 podem caracterizar números primos. Por exemplo, o número 11 é um número da forma 6k mais 5. Em que o k é 1, né? 6 vezes 1 mais 5. Um primo da forma 6k mais 1 seria o 19. 6 vezes 3 mais 1. Então, se um número é primo maior do que 3, ele pode ser escrito na forma 6k mais 1 ou 6k mais 5. Então, na divisão por 6, P deixa resto 1 ou 5. Verdadeiro, tá? Então, do 5 em diante, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, assim por diante, o primo ou deixa resto 1 ou deixa resto 5. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. Segunda afirmativa. Na divisão por 24, um primo ao quadrado deixa resto 24. Olha, nós acabamos de descobrir que os números primos maiores que 3, né, podem ser escritos da forma 6k mais 1 ou 6k mais 5. Ok. O 6k mais 5, há uma segunda maneira de escrever esse cara. Ele pode ser escrito como 6k menos 1 também. Então, todos os primos da forma 6k mais 5 também são um 6k menos 1, é um múltiplo de 6 menos 1. Então, por exemplo, o número 23 é 6 vezes 3, 18, mais 5, 23. Só que o 23 é o 6 vezes 4 menos 1. Então, pode ser escrito tanto da forma 6k mais 5 como da forma 6k menos 1. É como se eu falasse que deixar resto 5 na divisão por 6 é equivalente a deixar resto menos 1. Seria um pouco de uma figura de linguagem, porque o resto não pode ser negativo, mas ajuda a entender o que está acontecendo. Então, todos os primos são da forma 6k mais 1 ou da forma 6k menos 1, do 5 em diante. Então, quem que seria esse primo P ao quadrado? Seria um cara do tipo 6k mais ou menos 1 ao quadrado, né? Porque se é primo, ou tem essa carinha aqui. Eu poderia quebrar em dois casos também, tá, pessoal? Eu poderia escrever 6k mais 1 ao quadrado ou 6k mais 5 ao quadrado.
Então eu estou querendo juntar os dois casos em um só e passar mais ideias para você. Então esse cara, se eu desenvolver, vai ser quadrado primeiro, 36k ao quadrado, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais o quadrado do segundo termo. Esta expressão, você pode colocar o 12 em evidência, né? 12k. Então é 12k que multiplica 3k mais ou menos 1. Mais 1. Tudo bem? Então, repetindo, essa expressão, 6k mais ou menos 1 ao quadrado, quando eu desenvolvo, fica quadrado primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, trinômio quadrado perfeito, mais quadrado segundo. E aqui eu posso colocar o termo 12k em evidência. 12k, para virar 36k ao quadrado, você multiplica por 3. Porque 12 vezes 3, 36. K vezes k, k ao quadrado. 12k mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 12k. Agora a questão é, o que eu posso afirmar sobre esse número aqui? Perceba o seguinte, que se k for par, só na conversa, se k for par, esse cara vai ser ímpar, né? Porque 3 vezes um par, mais ou menos 1, dá um ímpar. Só que se esse cara for par, 12 vezes um número par, vai ter mais uma parcela 2 multiplicando, né? Então esse cara vai ser um múltiplo de 24. Porque se o k for par, esse número vira um 2k'. 12 vezes 2k', 24k'. Então esse número é múltiplo de par, é múltiplo de 24. Já se k for ímpar, colocar ímpar assim, esse rapaz vai ser par, porque 3 vezes ímpar, ímpar, mais ou menos 1, par. Então, de todo modo, k sendo par ou k sendo ímpar, esta expressão, 12k vezes 3k mais 1, é um número par, tá? Então, tanto para k par como para k ímpar, esta expressão é um número par. Se é um número par, pode ser escrito como 2 vezes alguém. Vou chamar de 2 vezes k'. 12 vezes 2k' dá 24k'. Mais 1. Então, primo ao quadrado é da forma 24 vezes alguém mais 1. Então, 5 ao quadrado é 25. É 24 vezes 1 mais 1. 7 ao quadrado, 49. É 24 vezes 2 mais 1. 11 ao quadrado, 121. É 5 vezes 24 mais 1. Então, o quadrado dos primos, dos 5 em diante, podem ser escritos como 24 vezes alguém mais 1. Portanto, na divisão por 24, p ao quadrado sempre deixa resto 1. Verdadeiro. Terceira afirmação. Se p é um primo maior que 3, p vezes p mais 1 é múltiplo de 4. Olha, vamos pegar, por exemplo, p igual a 5. Para p igual a 5, quem é p vezes p mais 1? P vezes p mais 1 é 5 vezes 5 mais 1, 6, que é 30. 30 é múltiplo de 4? Não. Então, por um contra-exemplo, nós mostramos que não necessariamente p vezes p mais 1 é um múltiplo de 4. Portanto, as afirmativas são verdadeiro, verdadeiro, falso.